Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade no estudo do direito das sucessões nos seus aspectos gerais, nas suas disposições gerais, falando então agora a respeito da vocação hereditária. Aqui acho que comporta um parênteses. Todos esses aspectos gerais, como nós estamos conversando agora, vocês vão encontrar lá no Código Civil, eles são aplicados em todas as modalidades de sucessões. Então, esses aspectos gerais, essas disposições gerais, nós estamos estudando aqui nessas nossas aulas, na aula passada e na aula de hoje, todos eles, então, se aplicam a todas as modalidades de sucessão que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Ou seja, elas são aplicadas à sucessão legítima, à sucessão testamentária, à sucessão a título singular e também à sucessão a título universal, tá certo? Então, fechado esse parênteses, para ficar tudo isso muito claro, vamos então dar seguimento falando a respeito da vocação hereditária. O que significa a vocação hereditária? A vocação hereditária nada mais é do que um rol de pessoas criados pelo nosso legislador, estabelecidos pelo nosso legislador, tá certo? Que se referem às pessoas que têm legitimidade, ou seja, que têm aptidão para receber a herança, tá certo? Ou seja, são as pessoas que são vocacionadas, que são chamadas para receber a herança, tá certo? Daí, então, o nome de vocação hereditária. Regra geral, todas as pessoas nascidas ou as já concebidas, por caso do nascituro, no momento da abertura da sucessão, têm legitimidade para suceder, tá certo? Nesse caso, então, quando nós falamos das pessoas já concebidas, ou seja, do nascituro, nós temos, então, a expectativa de direito hereditário. Por quê? Ainda por ser uma mera expectativa de vida, o nascituro, então, ele só vai vir a receber a herança caso ele nasça com vida, tá certo? Nesse sentido, então, a eficácia da vocação hereditária, ela está condicionada ao nascimento com vida, tá certo? O rol, então, nós vamos encontrar previstos no Código Civil um rol de pessoas que podem receber, que são chamados herdeiros legítimos, aqueles que têm condições, que têm competência para receber, ok? Contudo, quando nós falamos de sucessão testamentária, nós temos um rol exclusivo de pessoas que podem receber via sucessão testamentária, que é a chamada vocação hereditária exclusiva para a sucessão testamentária. Esse rol também autoexplicativo, nós vamos encontrar lá no artigo 1799 do Código Civil, tá certo? Então isso é importante, pessoal, porque não são todas as pessoas que estão vivas no momento da abertura da sucessão é que podem ou que têm aptidão, têm legitimidade para receber a herança. Aquelas pessoas que receberão a herança de forma direta ou substituindo umas em relação às outras, nós vamos encontrar todas previstas no Código Civil. Também no Código de Processo, também nós encontramos o rol, mas nós vamos encontrar principalmente no Código Civil e também aquela vocação hereditária exclusiva para a sucessão testamentária, também nós vamos encontrar no Código Civil, sendo que não pode ser pulado nenhuma dessa ordem de vocação hereditária, sob pena de nulidade posteriormente da partilha, tá certo? Só que vejam, pessoal, não é porque as pessoas estão lá vocacionadas na lei, têm aptidão legal para receber herança, que de fato elas vão receber herança. O recebimento ou o recolhimento da herança, ela é uma questão de foro íntima do sucessor. Então não é porque eu sou herdeira do meu pai
que eu sou herdeira da minha mãe, que com o falecimento do meu pai ou o falecimento da minha mãe, eu obrigatoriamente terei que receber. Seria obrigada a receber aquele patrimônio. Porque muitas vezes aquele patrimônio não me interessa. Muitas vezes aquele patrimônio possui mais dívidas do que direitos para eu receber. Enfim, visando tudo isso, então, o nosso legislador, ele previu a possibilidade de aceitação e de renúncia da herança. Então, nós temos esses dois institutos jurídicos protegidos e regrados no Código Civil. A aceitação da herança, vamos falar primeiro dela, ela é um negócio jurídico unilateral em que o sucessor, na sucessão legítima, ou o legatário, na sucessão testamentária, ele manifesta a sua intenção de fato receber, de fato recolher aquilo que a ele foi destinado, referente àquele acervo hereditário, em decorrência da morte do autor da herança. Tá certo? Então, ele deve se manifestar para que ele se manifestar no sentido de, melhor explicando, se manifestar no sentido de aceitar o recebimento da herança. Ele pode se manifestar de forma expressa, ele pode se manifestar de forma tácita, ou ele pode se manifestar de forma presumida, conforme vocês têm todos esses institutos detalhados lá no livro didático de vocês, tá certo? Então, ele pode se manifestar de forma expressa, aquecendo por escrito, ou falando em voz alta, verbalmente, eu quero receber essa herança, ou se manifestando por escrito, aceito receber essa herança, de forma tácita, onde pelo seu próprio comportamento, ele passa a ter perante aquele patrimônio comportamento equiparado, parecido com o comportamento que qualquer herdeiro teria. Então ele vai até a casa, por exemplo, que é o único bem a ser partilhado, a casa deixada pelo pai, a casa deixada pela mãe. Ele vai lá, ele limpa, ele conserva, ele faz um reparo, ou manda fazer algum reparo que precisa. Ou seja, condutas condizentes com a conduta de herdeiro. Ou então de forma presumida, onde, por exemplo, o herdeiro ele não se manifesta de forma expressa, mas ele também não tem comportamentos que indicam que ele aceitou a herança, porque ele não tem comportamentos típicos de herdeiro. Então, os demais co-herdeiros não sabem qual é a intenção desse herdeiro. Então, ele faz o quê? Os demais co-herdeiros, eles notificam aquele co-herdeiro que ainda não se manifestou nem de forma expressa nem de forma tácita, para que ele, num prazo X, prazo estipulado nessa notificação, para que ele se manifeste. E que o seu silêncio será entendido como renúncia ou será entendido como aceitação. Passado esse prazo, vamos imaginar que ele ali estava dizendo que nessa notificação que no prazo de 30 dias, o herdeiro ele tinha que se manifestar expressamente no sentido de aceitar a herança. Caso ele não se manifestasse nesse prazo, o seu silêncio implicaria em aceitação da herança. E passou o prazo e ele, então, não se manifestou. Nós temos, então, a forma presumida. Presume-se que, em decorrência do seu silêncio, ele aceitou receber a herança. Tá certo? Qual é o fundamento disso? Por que precisa o herdeiro se manifestar se ele aceita ou não aceita a herança? Porque dentro do direito das sucessões, ele é regido por um princípio chamado do princípio de que ninguém é obrigado a ser herdeiro contra a sua vontade. Ou seja, ainda que a lei diga que eu, Giovana, sou herdeira do meu pai porque eu sou filha dele, sou herdeira da minha mãe porque eu sou filha dele, tá certo? E lá na ordem de vocação hereditária, os descendentes, eles recebem em primeiro lugar, tá certo? Não é por isso que eu tenho que obrigatoriamente receber aquele patrimônio, tá certo? Mas, se eu não me manifestar, aquele patrimônio ficaria de ninguém, não teria titular. E é justamente isso que o direito das sucessões, ele evita, até mesmo estabelecendo o princípio do droit de sanction, o princípio da sanction, do direito francês, como nós vimos na outra aula,
o fundamento aqui, a importância disso para o nosso ordenamento é que não pode existir patrimônio sem titular. O mesmo princípio do direito de propriedade, tá certo? Então, da mesma forma que não pode existir bens vagos, ou seja, bens sem titulares, aqui é importante sabermos se o herdeiro ele aceitou ou não a herança, justamente para evitar que esse bem fique sem um titular. E também para preservar a autonomia da vontade do herdeiro. Porque ainda que ele figure na lei como herdeiro, como outro tipo de sucessor, da modalidade de sucessor, tá certo? Ele não é obrigado a ir contra a sua vontade e receber aquela herança, tá certo? A aceitação da herança, então, pessoal, ela vai produzir alguns efeitos. Quais seriam eles? Ele produz efeitos retroativos à data da abertura da sucessão, tá certo? Efeito ex tunc. Tá? Não pode estar sujeito à condição ou termo, isso é, eu aceito a herança se eu receber apenas os bônus, mas eu não fico responsável pelos encargos ou pelos ônus ou pelas dívidas deixadas pelo falecido. Isso não pode existir. Aceito a herança até o dia X, até a ocorrência do evento Y, tá certo? Ou seja, aceitar a herança é aceitá-la em sua integralidade no estado em que ela se encontrar, com as características que ela se encontrar, tá certo? Não se admite aceitação parcial, tá certo? Aceito parte daquilo que me é de direito, a outra parte eu não aceito, não. Uma vez aceita-se a integralidade, tá certo? Se por algum acaso esse herdeiro que precisa manifestar-se no sentido de aceitar a herança, ele vem a falecer antes de declarar a sua intenção de aceitação, esse direito de declarar a aceitação é transmitido aos seus sucessores. Uma vez aceita a herança, essa aceitação, por ser um negócio jurídico, ela se torna irrevogável e irretratável, tá certo? Ela pode ser anulada nas mesmas formas que qualquer negócio jurídico pode vir a ser anulada, por vício do consentimento, por exemplo, tá certo? Mas, uma vez aceita, ela é irrevogável e irretratável, tá certo? E quanto à renúncia? A renúncia, ela é um negócio jurídico similar à aceitação. Então, naquilo que couber, tudo aquilo que nós falamos agora a respeito da aceitação também é aplicado à renúncia da herança. A renúncia da herança, ela é também um negócio jurídico unilateral, formal, no qual, então, o sucessor, ele manifesta expressamente a sua intenção de não recolher, de não admitir aquele patrimônio que lhe compete. Da mesma forma, então, em que ele se demite da qualidade de sucessor, à medida que ele repudia a herança, tá certo? Nesse caso, então, não há a transmissão do patrimônio para o herdeiro renunciante, tá certo? Nesse caso, pessoal, a renúncia, ao contrário do que acontece com a aceitação, ela só pode acontecer de forma expressa, por instrumento público ou por termo nos autos. E somente a pessoa pode se manifestar depois de aberta a sucessão. Somente depois de aberta a sucessão é que a renúncia ela vai efetivamente produzir os seus efeitos. Por que a aceitação pode ser feita de forma expressa, tácita ou presumida, e a renúncia só pode ocorrer de forma expressa, por instrumento público, porque implica em renúncia de direitos, porque implica numa redução ou numa diminuição patrimonial. A aceitação, ela implica num aumento do patrimônio, ou seja, o titular, o herdeiro, ao receber herança, ele terá um acréscimo no seu patrimônio. Ao passo que na renúncia, a pessoa deixa de ter aquele bem incorporado ao seu patrimônio. Então, consequentemente, um credor do herdeiro renunciante, ele pode se manifestar no sentido de aceitar a herança no lugar do herdeiro renunciante, porque ao renunciar, o herdeiro renunciante, ele estará deixando de ter patrimônio.
E ao deixar de ter patrimônio, ele pode eventualmente estar obstaculizando o direito dos seus credores em receber o crédito que lhe é devido. Então vejam que a renúncia da herança, ela deve ser de uma maneira mais formal, no sentido, então, de preservar direitos de terceiros que estejam envolvidos com o herdeiro renunciante, que não faz parte do contexto do acervo patrimonial ou da sucessão daquele falecido, mas que ele se beneficiará caso o herdeiro renunciante, o herdeiro ele venha, melhor dizendo, ele venha a renunciar àquela herança, tá certo? A herança, ela também pode ser renunciada em prol do acervo patrimonial, ou ela pode haver a renúncia em favor de uma pessoa, de um herdeiro específico, tá certo? Quando a renúncia da herança, ela beneficiar a totalidade do acervo patrimonial, nós estamos dentro de uma renúncia abdicativa, porque o renunciante ele está abdicando da sua fração ideal ou do seu legado para uma pessoa específica. Ao passo que, para o acervo patrimonial. Então, na abdicativa, ele abdica do seu direito de receber aquele acervo patrimonial em favor da totalidade, em favor de todos os demais coherdeiros que com ele está naquela sucessão. Ao passo que quando nós temos a renúncia em favor de pessoa certa e específica, nós estamos dentro de uma modalidade chamada de renúncia translativa. Essa renúncia pode ser para uma pessoa certa e específica, citada nominalmente pelo renunciante no instrumento público ou por termo nos autos do inventário. E essa pessoa certa e específica, ela pode ser tanto um outro sucessor, como também pode ser uma terceira pessoa que não tem vínculo direto com aquela sucessão, tá certo? Os efeitos produzidos pela renúncia são praticamente os mesmos produzidos pela aceitação. Ou seja, efeito retroage à data da abertura da sucessão, ex tunc, não pode estar condicionada a evento futuro certo ou a evento futuro incerto, nem condicionada a um termo. Não se admite a renúncia parcial, né? Depende do consentimento do cônjuge renunciante, caso então o renunciante ele seja casado formalmente. Porque, como eu expliquei para vocês agora há pouco, a renúncia implica em diminuição patrimonial, tá certo? Então, ele vai depender, a renúncia, então, ele vai demandar a concordância, a anuência do cônjuge do herdeiro renunciante, tá certo? Se o renunciante ele for incapaz, é o seu representante legal que vai, então, renunciar, mas nesse caso, então, por nós estarmos dentro de um herdeiro incapaz, essa renúncia por parte do representante legal, ela só pode ocorrer por autorização judicial, tá certo? Então, o representante legal, ele vai ter que explicar judicialmente por que em nome do incapaz, ele está renunciando àquela herança. De novo, porque implica em diminuição patrimonial, ou não aquisição de um patrimônio que viria a agregar ao patrimônio originário desse sucessor, seja ele capaz, seja ele incapaz, tá certo? Uma vez renunciado, a parte renunciante, ela vai então ser revertida para os demais herdeiros, se a renúncia acontecer na forma abdicativa, sendo que esse sucessor que renunciou, ele passa a ser considerado como se ele nunca tivesse existido. Então, a sua parte, então, será distribuída para os demais sucessores de acordo com os direitos que cada um desses sucessores terá naquela herança, tá certo? Da mesma forma que acontece na aceitação, a renúncia, ela também é irrevogável, irretratável e, uma vez concedida, ela pode ser anulada por todos aqueles mesmos casos em que se anula
um negócio jurídico, tá certo? Vamos falar um pouco agora a respeito da exclusão da sucessão. Então, veja, a pessoa, no caso, o sucessor, o herdeiro, tanto ele pode aceitar a herança, como ele pode renunciar à herança, que são atos privativos da sua autonomia da vontade enquanto sucessor, mas ele também pode ser excluído da sucessão, ele pode ser preterido da sua qualidade de herdeiro ou legatário, sendo que essa exclusão da herança é um ato privativo do autor da herança, do falecido. Aí vocês me perguntam assim, mas professora, então o falecido, depois que ele faleceu, que ele vai excluir o herdeiro ou legatário da sua sucessão? Não, pessoal. Ele já vai prever isso, geralmente isso ocorre em testamento, ele já vai deixar isso previsto antes da sua morte, tá certo? Por quê? Porque o herdeiro ou o legatário, ele passa a ter condutas para com o autor da herança, para com o cônjuge do autor da herança, para com os demais coautores, para os demais co-herdeiros, tá certo? Condutas essas que são indignas de um herdeiro, ou então que revelam a sua ingratidão perante o autor da herança. Então, a pessoa, pelos seus comportamentos, pelos seus atos em vida para com o autor da herança, o autor da herança sente-se, então, que aquela pessoa não é digna de receber a parte que lhe compete na sucessão. Razão pela qual, então, antes do falecimento, o autor da herança já deixa isso em testamento, ou já deixa isso em um documento e uma escritura pública, tá certo? No qual ele, autor da herança, declara aquele determinado herdeiro ou legatário, ou aqueles determinados herdeiros ou legatários, como sendo indignos ou ingratos de recolher a herança ou legado. Então, pessoal, a exclusão da sucessão é uma medida bastante séria, é uma medida bastante grave, tá certo? No qual, então, o autor da herança, ele vai afastar aquelas pessoas de receber a sua herança, e essas pessoas serão afastadas como uma forma de sanção civil, tá certo? Ao serem excluídas da sucessão, tá certo? Elas, então, recebem uma penalidade civil, não recebendo o acervo patrimonial que lhes compete, a fração ideal ou legado, pelos seus comportamentos indigno ou que demonstram ingratidão para com o autor da herança, para com o cônjuge do autor da herança ou para os seus descendentes e demais coerdeiros, tá certo? Nós temos, então, previsto no artigo 1814, minha memória às vezes falha, pessoal, dá um bug aqui. Nós temos, então, me desculpem, mais uma vez, nós temos aqui, então, o artigo 1814 do Código Civil, que elenca um rol taxativo de situações em que o herdeiro ou legatário, ele pode ser excluído daquela sucessão. Por ser uma medida bastante grave, então, é necessário que essas causas estejam taxativamente previstas na lei para não dar nenhuma possibilidade de interpretação por analogia ou interpretação de forma extensiva. Tá certo? Então, a exclusão da herança, tá certo? Ela pode ser depois requerida de forma por sentença judicial, constando, então, declarada que aquela pessoa ela está excluída. Vou voltar de novo, porque aqui eu dei uma rateada que eu errei. Bom, pessoal, então, uma vez indicada, declarada por testamento, que aquela pessoa está excluída da sucessão,
todos os procedimentos que vão levar à sua exclusão, elas vão ocorrer por meio de uma ação judicial própria declaratória ou nos próprios autos do inventário, tá certo? Ao final, então, o juiz ele vai dar uma sentença que, uma vez de fato conferida, declarada aquela pessoa como indigna ou ingrata, essa sentença vai produzir efeitos retroativos à data da abertura da sucessão. Ok? O prazo prescricional, então, para o ajuizamento dessa ação ou para os demais coerdeiros requerer a exclusão daquele herdeiro daquela sucessão é um prazo decadencial de 4 anos a contar da data da abertura da sucessão. Mas, pessoal, nós temos que verificar também que, uma vez excluído, essa exclusão ela não é irrevogável e irretratável. Porque, até o momento da abertura da sucessão, o autor da herança ele pode, então, reabilitar o indigno. Ou seja, mesmo diante de todas aquelas condutas que o levaram a ser excluído por indignidade ou por ingratidão, ou essa pessoa ela pode ser perdoada pelo autor da herança. Então aqui nós estamos dentro da reabilitação do indigno ou do ingrato, que é o perdão por parte do próprio autor da herança enquanto ele ainda estiver vivo. Nesse caso, então, uma vez reabilitado, ele passa a ser considerado para aquela sucessão como qualquer um dos herdeiros, como se aquelas condutas